Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. O título da sexta-feira, Entrelaçados em uma rede de amor. E o versículo Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado por tamanha graça que o Senhor nos tem dado. Senhor, através da Tua Palavra, tem nos mostrado um caminho sobremodo excelente, que é o amor. O amor é o vínculo da perfeição, mas não o nosso amor natural, não o amor que nós simplesmente professamos ter uns pelos outros, o nosso amor egoísta, mas o Teu amor. Enche-nos, Senhor, nesse dia com o Teu amor. Que o Teu amor seja o vínculo que une a todos nós, removendo todas as barreiras, todos os vácuos, os espaços vazios, nos entrelaçando e coalescendo para que nós sejamos a Tua expressão nessa terra, para que as pessoas que olharem para nós vejam o Teu testemunho, vejam o resultado da Tua obra, que é o amor. Obrigado por Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que é vida, a Tua Palavra que é luz, que é cheia de graça e também que nos traz o que Tu és, o amor para dentro de nós, pois com a Tua Palavra que faz a Tua obra, nós podemos amar as pessoas, amar uns aos outros, sempre com o que vem de Ti, nunca com o que vem de nós. Obrigado, Senhor, e que cada dia nós aprendamos essa importante lição. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua misericórdia. O Senhor tem insistido conosco, mesmo ainda nós sendo tão incrédulos, tão teimosos. O Senhor ainda tem insistido, nos dado Sua palavra, tem tido misericórdia. Por isso nós Te agradecemos, nós Te louvamos, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, eu gostaria de ler alguns trechos do Alimento Diário. Essa sexta-feira está muito rico. Eu vou lendo alguns trechos aqui que eu fui pensando, que eu acho importante alguns pontos, ao invés de simplesmente falar, ler. Né? Então, por exemplo, página 65, segundo parágrafo. Se ainda fazemos as coisas e tomamos decisões por nós mesmos, segundo nossa própria vontade, estamos longe de ser encabeçados por Cristo. Somente quando formos encabeçados por Ele é que compreenderemos, junto com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade das dimensões de Cristo. O espaço que ainda existe entre nós é um vazio que Cristo quer preencher, até não haver mais distâncias entre nós. Quando chegarmos a esse ponto, seremos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja, irmãos, que esse ponto de ser a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, em Efésios 4:10, quando Paulo estava falando, sobre o Senhor ter descido até as regiões, primeiro descido até nós, até a terra como homem, depois descido até as regiões inferiores da terra na sua morte, e depois ascendido até o terceiro céu. Ele diz assim no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então veja, irmãos, que por que há todo esse sofrimento na humanidade, todas essas coisas ruins? Porque há vazios, e esses vazios que deveriam ter sido preenchidos com a glória de Deus lá no início, antes do homem comer da árvore do conhecimento. Esses vazios, esses vácuos, foram ocupados por Satanás com as suas mentiras, com a vaidade, ciúme e todas essas coisas que depois geram as obras da carne. Então, por causa disso, irmãos, hoje há tanto sofrimento nessa terra e dentro de nós. E aí nós temos ansiedade, angústia, depressão, todas essas coisas ligadas à nossa alma, não é? Tudo isso, irmãos, vem desses vazios. Quando você, por exemplo,
tem um sentimento contra algum irmão. Você olha o irmão, o irmão não me cumprimentou, irmão, tem alguma coisa contra mim. Isso cria um vazio em você. A partir daquele momento, a sua relação com aquele irmão muda. Por quê? Porque há um vácuo, há uma distância que foi criada entre você e ele. Muitas vezes não é nem só essa questão, você tem um exemplo, né, do irmão olhar meio de cara feia para você ou não cumprimentar e você acha que tem alguma coisa. Às vezes há de fato uma briga, alguma coisa que gera mágoa. E aí cria-se uma barreira e cria-se esse vazio, esse vácuo, esse espaço. E ali Satanás ele vai jogando todas as mentiras e isso vai crescendo. E o nosso coração, irmãos, ele vai cada vez mais se distanciando do que é o propósito de Deus. Por isso que em Colossenses capítulo 2, versículo 2, Paulo ele fala, quando ele vai falar de ser vinculado, né, que seria a palavra coalescer, ele diz assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Então, vou ler esse trecho do Alimento Diário mais à frente que fala sobre coalescer. Veja que o coração ele precisa ser confortado. O que é isso, irmãos? O nosso coração ele está cheio dessas coisas, desses vazios, desses vácuos, principalmente entre nós. E o que conforta o nosso coração? O que conforta o nosso coração é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, habitar ricamente no nosso coração. Então, o resultado desses vazios em nós, irmãos, é ir muitas vezes contra aquilo que Deus quer fazer. Isso cria em nós rebeldia, divisão, todas essas coisas negativas. Quando Cristo ele vai entrando através da palavra, se você tem às vezes alguma barreira, essas barreiras vão caindo, porque o seu coração vai sendo confortado. A palavra, aquilo que estava vazio, a palavra vai entrando, Cristo vai entrando, vai habitando e vai enchendo o nosso coração. E quando Cristo vem através da palavra, é lógico, você sabe, Deus é amor. Então ele traz isso, irmãos, para dentro de nós. Por isso, nós precisamos ter um contato diário e vivo com a palavra de Deus, para que ela nos encha, irmãos. Você imergir na palavra, você falar a palavra, né? Tem os gritos de guerra, agora todas essas coisas, irmãos, é para que a palavra de Deus ela entre em nós e ela encha o nosso coração e Cristo habite através da palavra, sendo Ele a própria palavra, no nosso coração, tirando todos esses vazios. Quando Cristo for tirando esses vazios que há em nós, e por causa desses vazios, desses vácuos, nós vamos nos distanciando das pessoas. Quando Cristo remover isso, qual vai ser o resultado? Nós vamos nos aproximar cada vez mais uns dos outros. Veja só, eu vou ler aqui mais um trecho do Alimento Diário, vai ajudar a entender isso. Página 65, terceiro parágrafo, olha só. Paulo disse aos Efésios, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quer dizer, a única maneira de seguir a verdade é em amor, não há outra maneira. Muito bem, o trecho do Alimento Diário diz, quando fomos desconectados de Deus, surgiram em nós vazios, mentiras e vaidades. Mas agora, reconectados a Deus, podemos seguir a verdade em amor. Não sejamos cristãos teóricos e doutrinários. Precisamos de realidade espiritual. Veja só, para dar uma resumida, eu vou pular para o próximo parágrafo, o último da página 65. No versículo seguinte, aqui vai ler Efésios 4,16. Paulo diz, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. As palavras ajustado e consolidado aludem à palavra coalescer em português, que significa unir intensamente formando uma só peça, igual a um tecido, com os fios da urdidura verticais e da trama horizontais, totalmente entrelaçados. Cristo entrelaça esses fios mediante sua palavra que habita em nós. Entenda isso, irmão. Então, quando nós
O Senhor, a palavra vem chegando, nós vamos recebendo a palavra. Quando nós estamos próximos à palavra, tendo contato com a palavra todo dia, exercitando o nosso espírito, isso vai gerando em nós, então, vai criando entre nós esse tecido de amor. Mas primeiro, irmãos, a palavra vai preenchendo os vazios que há em nós. Ou seja, quando o nosso coração está confortado no sentido de ele tá cheio de Cristo, aí, irmãos, o resultado nós começamos a ser coalescidos. O que a palavra de Deus tem feito entre nós é isso, irmãos. Mas por que muitas vezes há dificuldades? Porque nós ainda somos muito duros, resistentes à palavra, resistentes a tratar com as situações que a palavra nos apresenta. Enquanto eu ainda tomo as decisões, Cristo não é o cabeça, irmãos. Conforme Cristo ele vai enchendo meu coração, ele vai tomando as decisões. Eu não sou mais o cabeça. Aquela figura de Ezequiel das águas, em que uma hora ela tá nos pés, você tem toda a liberdade para andar. Depois ela mede 1000, ela sobe, está no joelho, ainda tem liberdade. Depois nos lombos, por fim se torna um rio. Com um rio você não tem mais liberdade. Se você se esforçar, você vai cansar, porque a correnteza vai continuar te levando. Então, o que o Senhor quer chegar nesse ponto, irmãos, em que nós não temos mais uma liberdade natural. É o que ele falou para Pedro em João. Ele falou: Pedro, você agora é jovem, você mesmo se cinge e vai para onde você quiser. Mas quando você for velho, quando você for maduro, outro vai te cingir, vai te levar para onde você não quer. Isso ele se referia à morte de Pedro, o jeito como Pedro foi martirizado, mas também, irmãos, a situação espiritual. Muitas vezes nós simplesmente achamos, não, eu vou por esse caminho, porque eu quero, e eu acho que esse é o caminho de Deus. Mas aí quando nós vamos amadurecendo, quando o Senhor vai crescendo em nós, fica mais claro identificar o caminho de Deus. E mesmo que você não queira seguir esse caminho, você é levado pelo Espírito. Não é? A característica, em Romanos 8,14, a característica do filho maduro é que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Muito bem, vou ler mais alguns trechos aqui do Alimento Diário. Página 66, agora o 4º parágrafo. Então eu estou lendo, pontuando algumas coisas aqui, porque realmente, irmãos, está bem rico hoje. São coisas que nós precisamos de realidade, não é? Todos nós. Deixemos o antigo viver convencional para que o amor de Deus cresça entre nós. Antigamente as reuniões semanais eram o único tempo para ficarmos juntos. Era esse o tempo que o Senhor tinha para nos coalescer, nos entrelaçar. Agora, porém, estando juntos na pregação do Evangelho, na imersão, fazendo a palavra de Cristo habitar ricamente em nossos corações, somos coalescidos também em casa, em nosso cotidiano. Maridos e esposas, pais e filhos têm saído juntos para pregar o Evangelho. Muitos adolescentes têm cobrado aos pais para juntos fazerem imersão na palavra. Não podemos mais viver uma vida religiosa, de fachada espiritual. Se quisermos cooperar com a volta do Senhor, precisamos viver uma vida no Espírito, permitindo que a palavra habite ricamente em nós, sendo cada vez mais entrelaçados em nosso viver e saindo às ruas para pregar o Evangelho. Essa pressão que a palavra exerce sobre nós faz-nos acelerar o passo e ter mais realidade espiritual, o que resulta no crescimento do amor entre nós. Neste versículo, Colossenses 2:2, Paulo diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. A expressão vinculado juntamente tem o mesmo sentido de coalescer, que, como vimos, significa nos unir de uma forma intensa. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele nos quer juntar, unir, conectar mais fortemente. E o vínculo que une com perfeição é o amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. O amor é o único meio capaz de nos unir com perfeição, pois ele lança fora toda inimizade, ira, indiferença e nos une cada vez mais de forma perfeita. O que mostra, irmãos, verdadeiramente o nível do crescimento espiritual, do crescimento de vida de uma pessoa, não é o conhecimento da palavra,
não é o quanto ela pode falar da palavra. O que mostra, irmãos, é realmente o quanto de Deus ela tem em si é o fluir do amor. É como lida com as situações. E todos nós, irmãos, ainda precisamos crescer. E esse amor aumentar em nós para que nós sejamos então coalescidos uns aos outros. De modo que até aqueles que ainda não são tão crescidos, vendo o exemplo dos que já estão maduros, eles mesmos, irmãos, vão se deixar levar por esse rio da graça, esse rio da vida que tem fluído para nós, graças ao Senhor. Muito bem, queridos irmãos, que o Senhor vos abençoe grandemente. Nós estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.